a imagem. Estão conseguindo ouvir? Beleza, então eu vou fazer uma explicação aqui. Então, no exercício 6, beleza. No exercício 6, nós temos aqui um parque de diversões, onde cada bilhete dá direito a utilizar apenas um brinquedo, uma única vez. Então, são duas opções de pagamento. Então, a opção um, ele diz aqui que sai R$ 5 por bilhete, né? E a opção 2, você paga um valor fixo de R$ 40, você entrou nesse parque aí, né? E aí você, só de entrar, você já paga R$ 40, tá certo? E aí você vai pagar R$ 2 por bilhete. Aparentemente, qual parece ser mais barato? Quando a gente olha logo de início, a opção um parece ser mais barata, né? Porque é só R$ 5. Só que dependendo da quantidade de bilhete que você usa, pode ser que fique mais caro. Por exemplo, se aqui você usar 10 bilhetes, aí você vai pagar R$ 50. Então, o que acontece aqui? O valor fixo é só de você entrar. Se você andar em 10 brinquedos, aqui já passa, né? Então já fica. Você já tem que ver qual a opção mais vantajosa. Então, no item A, aqui eu quero incentivar vocês a sempre escrever primeiro, né, a, a lei da função. Então, o item A, ele fala assim, ó, escreva, né, as funções para as duas opções de pagamento. Então, qual seria, qual seria a função do item A? Como é que a gente escreve a função do item A? Então, nós primeiro precisamos escrever o seguinte: x representa o quê? X representa o número de bilhetes que será utilizado, tá certo? E aí, você tem aqui o que você vai pagar. Então, vamos chamar de P, né? Vamos chamar de P de X. P de X vai ser o quê? Vai ser o preço em reais, né? É, em função. É o preço que depende, né? Do número de bilhetes. Tá certo? Então, no caso da opção um, vamos chamar isso aqui de P de x1, ou então P1 de x. Qual vai ser a expressão? Qual vai ser a expressão? Qual vai ser a expressão do P de x na opção um? Então, vamos supor, se você usar um bilhete, é R$ 5. Se você usar dois bilhetes, é 5 vezes 2, que é 10. Se você usar 20 bilhetes, é 5 vezes 20, né? Então, se você usar X bilhetes, então é só você fazer 5 vezes X. Ou simplesmente 5x. Tá certo? Alguém tiver dúvida, coloca uma mensagem que vai aparecer aqui para mim, que aí eu vou saber se você não entendeu. Todos entenderam o P1 de X? Então, aqui, eu estou escrevendo a função da opção 1. Qual vai ser a função da opção 2? Tá? Esse 2 aqui é só uma nomenclatura, tá? Então, o preço final para a opção 2, ele corresponde a um valor fixo de R$ 40, tá? Só naquele dia, acrescido, ou seja, você vai somar 2 a cada bilhete que você usar. No caso são X bilhetes. Todos entenderam essas funções? Que é isso? Estou vendo uma imagem aqui. Tem um gato aí, é?
Ô Pedro, o primeiro, você está falando da primeira função? A primeira função é a mais simples. Você não está usando o número X de bilhetes? Ok, já entendi. Então, se você está usando, se cada bilhete custa R$ 5, quanto que você vai pagar quando você usar X bilhetes? Vai ser 5 vezes X. A segunda função? A segunda função está falando valor fixo de R$ 40 por dia. É R$ 40. O que é valor fixo? É um valor que não depende, é um valor que não depende, né, de nada. Você entrou no parque. Pessoal, vocês não estão conseguindo entender o que eu estou falando? Gente, olha aqui, eu vou repetir de novo. Então, na opção 1, você vai pagar R$ 5 por bilhete. Só que não são X bilhetes que vai ser utilizado? X é o número de bilhetes. Então, qual vai ser o total que você vai pagar? O total que você vai pagar na primeira opção. Alô? Nossa, eu tava mudo. E agora? Agora ok? Pessoal? E agora? Vocês conseguem agora ver tudo, ver a tela? Bom, gente, eu vou explicar aqui de novo. Então vocês me falem, tá? Então, a opção 1 está falando que é R$ 5 por bilhete. A opção 2 é um valor fixo de R$ 40, acrescido de R$ 2 por bilhete. Então, na opção 2, mesmo que você não utilize nada, você entrou no parque e você não brincou no parque. Tadinho, né? Você vai é, pagar R$ 40 e não vai fazer nada. Então, nessa opção 2, a opção 2 fica mais cara quando você não usa muito os brinquedos. Aqui você vai pagar R$ 2 por cada brinquedo, por cada bilhete. Então, a opção 1 pode ser mais vantajosa para quem usar pouco, para quem usar até o equivalente a R$ 40. Então, 40 dividido por 5, até 8 bilhetes, aqui você empata, né? Pelo valor fixo. Então, se você paga R$ 40 para não usar nada ou para usar pouco, não vale a pena. Então, vamos lá. O item A do exercício 6, ele pede o quê? Ele pede para você escrever as funções para as duas opções de pagamento. Então, P1 é o preço na opção 1. P2 é o preço na opção 2. Ok? Pessoal? Tá ok, gente? Tá ok. Então tá bom. É só para saber se está tudo bem. Gente, então, na opção 1, a expressão é 5x. Então, para cada x, para cada bilhete que você usar, você vai pagar R$ 5. Então, vai ser 5 vezes x. Na opção 2, você paga R$ 40 mais R$ 2 para cada bilhete
R$ 2 para cada bilhete. Tá certo? Esse é o item A. Vamos agora para o item B. O que está falando no item B? No item B ele está falando o seguinte: se uma pessoa tem R$ 50 para gastar no parque, qual das opções lhe permite comprar a maior quantidade de bilhetes? Que conta eu devo fazer aqui? Simplesmente eu vou copiar isso aqui e igualar a 50. Só que o que é R$ 50? É o X ou é o P de X? Já é o P de X, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos copiar isso aqui. E aí no lugar do P1 de X, você vai colocar 50. E nós vamos resolver essa equação. Então qual é o valor de X quando na primeira opção você gasta R$ 50? Então nessa primeira opção, qual vai ser o valor de X? Vai ser X igual a esse 50 vai ser dividido por 5. O 5 está multiplicando o x, passa para baixo dividindo. Então, aqui o x vai dar 10. O que é 10? Bilhetes, né? Certo? Então, quando você tiver R$ 50 na primeira opção, na opção 1, você vai consumir 10 bilhetes. Tá certo? E vamos fazer a mesma conta na segunda opção. Na segunda opção, você vai colocar os mesmos R$ 50 aqui e vai resolver uma equação. Então, ou seja, nessa expressão que está aqui, que eu vou copiar agora aqui embaixo, você vai igualar, substituir o P2 de x por 50. E nós vamos resolver a nossa equação. Então, como é que a gente resolve essa equação? Vamos fazer o seguinte, para não ficar passando o x para o outro lado, é mais fácil você passar o 40 para o lado esquerdo e aí deixar sozinho o 2x no lado direito. Você pode fazer isso, tá certo? Então, como é que vai ficar aqui na nossa solução? Olha, gente, tudo que está acontecendo nessa aula está sendo gravado, tá? Inclusive, essa brincadeira que vocês estão fazendo de remover as pessoas, tá? Tá tudo gravado, gente. Ó, 50 menos 40 dá 10. 10 igual a 2x. Então, qual é o valor de x nesse caso aqui? X vai ser o quê? O 2 está multiplicando, passa dividindo 10. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 o quê? 5 bilhetes. Então, na opção 2, né? Ó, tem gente fazendo ruído aí. Eu estou gravando tudo, gente. Então, na opção 2, você consome menos bilhetes. Tá certo? Pessoal, esse é o item B. Então, se uma pessoa tem R$ 50 para gastar no parque, qual das opções lhe permite comprar a maior quantidade de bilhetes? Então, é muito fácil você responder. Na opção 1. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Então, vamos fazer o item C. Bom, o item C, ele pergunta em que condições a opção 2 é mais vantajosa, né? Como é que a gente pode fazer o item C? O item C pode ser feito da seguinte forma. Como a gente ainda não aprendeu a resolver uma inequação, então a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar, eu vou pegar as duas funções e aí eu vou fazer uma igualdade, tá? Então eu vou pegar
Vamos vir aqui em cima, né? Ó, a gente tem essas duas funções e nós vamos igualar uma com a outra. Primeiro vamos ver, lógico, né? Qual é o que tem preço maior? Inicialmente é o P2, né? O P2, ele inicialmente é mais caro. Por exemplo, se o X for 1, aqui vai dar 5. Se o X for 1, né, aqui vai dar já 42. Mas vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar mais caro do que isso. Então, qual é a melhor maneira de você resolver isso aqui por enquanto? Igualar as duas. Então, eu vou fazer o seguinte. Igualamos P1 e P2. Ou seja, nós vamos pegar aquela expressão 5x, tá certo? É o P1, e igualar a expressão do P2, que é 40 mais 2x. Nós vamos resolver essa equação. 5x menos 2x é igual a 40, certo? Então, aqui vai ficar 3x, que é igual a 40. X é igual a 40 dividido por 3. Vai dar uma dívisão periódica, né? O que acontece? Vai dar uma dívisão periódica. 40 dividido por 3 vai me dar aqui 13,3333. Isso aqui é uma dívisão periódica, tá certo? Não posso deixar a resposta assim. Então, o que acontece aqui? Na hora de você responder isso aqui, você precisa colocar uma aproximação. Como é que a gente faz uma aproximação? Deixa eu procurar aqui o símbolo de aproximado. Como é que eu faço aqui uma aproximação, gente? E aí, gente? O X é o número de bilhetes, né? Bom, o X sendo o número de bilhetes, ele não pode dar 13,3 bilhetes. Que foi, Samuel? Samuel? O que é essa imagem? Hein, gente? Então, qual vai ser a resposta desse exercício? Se você colocar 13, se eu coloco 13, né? Vai ficar. Você tem que fazer o seguinte: a partir. Quem é o primeiro número? Quem é o primeiro número? Quem é o menor número maior que 13,3? Só pode ser 14, né? Tá? Então, a partir de 14 bilhetes, a opção 2 será mais vantajosa. Quer ver só? Vamos tirar a prova real? Ó, vamos pegar aqui a expressão do P1 de x. P1 de x não é 5x? Vamos fazer uma comparação? Ó, aí P2 de x, ele é 40, né? Mais 2x. Se você jogar, se você jogar aqui, no lugar do x, o 13, vai ficar 5 vezes 13, vai ficar 5 vezes 13, né? Que vai dar 65. Aqui vai dar 65 reais, ok? Se você fizer a mesma coisa aqui, o P de 2x, quando for x igual a 13, vai ficar 40 mais 2 vezes 13. E fazendo essas contas, o P, o P de 2, 13, ele vai dar 40 mais 26. Então vai dar 66 reais. Espera um pouquinho só. Para x igual a 13 já ficou
Ah, eu arredondei para cima, né? Ó, 5 vezes 13 dá 65. Aqui dá 26, mais 40. Ah, então a partir de 13 bilhetes, a gente percebe que a opção 2 já vai ser mais vantajosa. Então é isso que o exercício estava querendo que você fizesse. Então você iguala, então você iguala e você começa a verificar. Então, na igualdade, o que acontece? É que a gente não aprendeu ainda a resolver a inequação, né? Então, quando vocês forem fazer a igualdade, vocês vão fazer o seguinte: esse valor de x que vocês acharam é que deu aproximado, né? Se desse um valor exato, aí ia ficar igualzinho. Mas como deu um valor quebrado, aí você tem que testar pelo menos um ou outro valor. Se você testar dois valores, aí você vai começar a comparar, tá? Então, para x, você pode testar para x igual a 14 e depois para x igual a 13. Então, a partir do momento em que você começa a ver uma sendo maior que a outra, opa, só uma coisa, gente. Aqui nós caímos numa pegadinha, né? O que é uma posição mais vantajosa? A opção mais vantajosa é aquela que é mais barata, né? Então, nesse caso aqui, quando você faz para x igual a 13, o P2 ainda é mais caro. Ah, tá certo. Então, calma aí, gente. Vamos tomar cuidado aqui com a resposta. A opção mais vantajosa é aquela que tem preço menor. Ainda para x igual a 13, para x igual a 13, o P1 é mais vantajoso. Então, é o que eu falei para vocês. Vamos fazer agora, né, para 14. Então, quando você joga para 14, você vai fazer aqui, ó, 5 vezes 14. 5 vezes 14 vai dar 70, certo? Aqui vai dar 70. 70 reais. E quando você faz a mesma coisa na opção 2, é 40 mais 2 vezes 14, que vai dar 40 mais 28, que é 68. Ah, gente, agora sim, ó. Tá certo. Então a minha resposta estava certa, mas então, a partir de 14, tá, gente? Então, a partir de 14, a opção 2 será mais vantajosa. Por quê? Porque a partir de 14, o P1 sai 70 e o P2 sai 68. Pronto, então já está resolvido. Pessoal, esse tipo de exercício é um exercício muito importante, tá? Vocês viram que até eu mesmo acabei caindo numa pegadinha, né? Então, toma cuidado com essa pegadinha do preço, porque a questão do preço, ela envolve o seguinte, é, o que é mais vantajoso, né? Eu, sem querer, acabei caindo na pegadinha. Ser mais vantajoso significa que o preço, ele é menor, tá certo? Então, vou até reforçar isso aqui para vocês, né? Então, P2 é menor que P1. Então, nesse caso, P2 é mais vantajoso. Claro, você quer pagar menos, né? Agora, se o exercício falasse de lucro de uma empresa, aí seria exatamente o inverso, né? Quanto maior o valor financeiro, melhor, né? Na hora de você ganhar, a vantagem está no maior. Na hora de você pagar, quando envolve custo, quanto menor o preço, quanto menor o custo, né? É mais vantajoso. É tudo, totalmente o inverso. Tá legal? Bom, pessoal, então assim eu vou encerrando a minha aula.
né? Todo mundo já copiou a resolução. Eu vou encerrar minha aula, tá, gente? Eu vou esperar o escaramela. Ô, gente, eu quero só perguntar uma coisa para vocês. Como é que saiu a imagem para vocês? O áudio deu muita cortada? Eu queria um feedback de vocês.